caiu. Estamos live de novo. Gente, isso nunca aconteceu. Volta todo mundo. Simplesmente caiu a live. Esperar as meninas entrarem agora. Não sei o que aconteceu, caiu. Coisas do ao vivo, né? É que tava faltando a Denise, ela falou, então tá bom. Vamos esperar as meninas entrar de novo. Meninas, acabei de checar a conexão com a internet. Simplesmente caiu. Vamos esperar o povo voltar. Pra gente continuar falando de pão. E agora? Eu vou ter que falar tudo de novo. Ai, ai. Coisas do ao vivo. Ei, Sil, chama todo mundo, manda coração e compartilha essa live. Meninas, então vamos lá. Tomara que não caia de novo, né? Só esperar mais um pouquinho que as meninas estão entrando ainda. Que doideira. Oi, Delma, voltou? Então tá bom. Acho que podemos agora continuar. As meninas já voltaram. A Pri perdeu. Vamos começar de novo então, meninas. Desculpa, tá? Vamos lá. Doideira. Ó, quem já ouviu, vamos ouvir de novo. Que a gente sempre fala que não consegue viver sem pão, né? E essa fala é muito comum, vocês mesmos falaram aí que a gente fala isso, que vocês também falam isso, né? Eu amo pão, eu amo tal alimento, eu amo arroz, eu não consigo viver sem tal alimento. E aí depois a gente descobre que a gente consegue, porque a gente não consegue viver sem nós mesmos. Mas sem alimento a gente consegue. O alimento é só um alimento. Olha pro alimento e fala pra ele: oi, você é só um pão, né? Eu parei até nessa parte, que eu sempre faço isso com alimento, seja com pão, seja com bolo. Isso, meninas, é autocontrole. Seja, dá uma sensação maravilhosa você olhar para um alimento e falar assim, sabe? Oi, você é só um pão. Então a gente vive sem pão, a gente vive sem arroz. Eu era louca por arroz. Arroz branco, né? Tava falando com vocês que minha boca enchia d'água. Só de falar em arroz branco, minha boca enchia d'água. E eu sempre falava também que eu amo, que eu amo, que eu amo outros alimentos também, não só pro pão, né? Mas a gente não pode fazer esse tipo de coisa, porque nós temos que nos amar em primeiro lugar. E depois, então, gostar da comida. Às vezes eu falo que eu amo alguma comida ainda, falo, mas eu vivo sem, né? Às vezes eu falo que eu amo maracujá, mas eu vivo sem maracujá. Então, uma coisa é diferente da outra. E será que nós precisamos mesmo comer o pão todos os dias? Ou precisamos comer o pão em todas as refeições? São perguntas que eu vou fazer para vocês hoje nessa live. Será que precisa? Pode, vocês vão descobrir até que pode. Mas será que eu preciso comer pão todos os dias? Será que eu realmente preciso comer pão em todas as refeições? Né? Igual eu falei com vocês, autoconhecimento. Quando nós nos limitamos para um tipo de alimento só, a gente não conhece os outros alimentos. Tem muita coisa gostosa, tem muitas outras coisas a não ser o pão, sabe? Mas a gente não se permite descobrir, não se permite outros sabores, outras texturas. Tem tanta receitinha boa, né, meninas? Mas a nossa coisa é o quê? É o tal do pão, né? Eu sei. Igual eu falei da kombucha, eu amava refrigerante. Eu não conhecia kombucha. Agora eu conheço. Eu adoro kombucha. Não vou falar que eu amo. E por que eu conheço? Porque eu me permiti. Então, muita gente fala que ama tal alimento, mas também não se permite, né? Como fala, a gente paga pau pro pão, paga pau pro alimento. E eu sei que é difícil,
E é por isso que eu tô fazendo essa live pra vocês. Essa live não é pra gente falar mal do pão, tá? Porque nenhum alimento engorda e nenhum alimento emagrece. Eu preciso que vocês coloquem isso na cabeça de vocês também. Não adianta falar que vai cortar o pão pra emagrecer, porque o pão é vilão. O pão não é vilão. Eu só não acho certo colocar o pão no pedestal e falar que ama e que não vive sem. E por que eu tô falando isso? Porque eu já falei essa frase, tá? E porque eu ouço essa frase, eu leio essa frase no direct. Mas o meu problema é que eu amo o pão. Eu só não emagreço porque eu amo o pão. Porque eu não vivo sem pão. Porque eu não consigo viver sem pão. Então, deixa eu te falar, você consegue. E eu vou te provar nessa live que você consegue as substituições que você pode fazer com o tal do pão. Tá? E que é sim possível comer pão, mas que tudo tem sua hora. E que a gente precisa de quê? De planejamento para isso, né? De autoconhecimento. Então, meninas, não tem problema a gente gostar de algum alimento. E não tem problema nem a gente falar, na verdade, que ama, né? Igual eu falei com vocês, às vezes eu também falo que eu amo maracujá, mas eu vivo sem maracujá, tá? Mas não pode amar o alimento mais do que nós amamos a nós mesmos. Aí é porque alguma coisa está fora do controle. E aí a gente tem que puxar ali as rédeas. Eu tava falando do whey, né? Que eu tomava whey todos os dias. Na verdade, nas receitinhas, né? Porque eu não gosto de whey batido com água. Eu gosto de whey nas receitinhas. E eu tava ficando viciada, entre aspas, pelo whey. Tava esperando o lanchinho da tarde pra poder usar o whey todos os dias. E não é saudável. Não quero dizer que não é saudável usar o whey, tá, meninas? O whey você pode usar todos os dias, sim. Não é saudável você colocar um alimento num pedestal, que era o que eu estava fazendo com whey, sabe? E olha, no meu cardápio que a Nutri me prescreveu, tem duas medidas de whey. Ou seja, se eu quisesse, eu poderia tomar todos os dias, ter todos os dias 2 medidas de whey. Que é até uma das coisas que eu vou falar com vocês hoje também sobre cardápio. Mas agora eu não tomo nenhuma, não uso nenhuma. Hoje eu usei uma, que já fazia bem tempo que eu não usava. Mas antes eu usava todos os dias e eu falei, não. Eu acabei com esse negócio de amo com pão, acabei com essa história, essa palhaçada de amo pro arroz branco, e agora eu vou começar com essa história de amo pro whey? Não tem essa de amo whey, sabe? Então assim, eu vivo sem pão, eu descobri que dá pra viver sem pão, muito bem. O que não dá é pra viver sem mim. É isso que não dá, mas sem pão dá, né? Eu sempre falo com vocês, a comida tem a força que nós damos a ela. Então, a partir do momento que você olha para o pão e fala que não consegue viver sem ele, aí realmente você não vai conseguir. Né? Porque você declarou isso. Eu falo com vocês a importância da gente declarar, né? Na outra live que teve aquela tarefinha de ir na frente do espelho, fazer a postura e falar, hoje eu decido ser magra. Várias meninas mandaram foto em frente ao espelho falando, hoje eu decido ser magra e se comportar como magra, sabe? Então o pão, ele é só pão, ele é só um alimento. E vocês têm que colocar isso na cabecinha de vocês. E hoje, essa live, então, é pra gente superar esse pensamento. Superar esse pensamento que alguém nessa live ainda tem de que ama o pão, tá? Então, como que a gente vai começar a superar isso? Nós vamos começar, meninas, diminuindo as quantidades. Se hoje você come 2 fatias de pão, amanhã come 1. E olha o que acontece. Come com atenção plena. Percebe o que vai acontecer. Percebe um dia, tenta um dia, você que acha que ama pão e que não vive sem pão, vamos fazer um desafio aqui ao vivo agora. Tenta um dia ficar sem pão, pra ver o que vai acontecer no outro dia quando você acordar. Nada. Sua barriga vai murchar. Você não vai morrer se não comer pão. Tenta um dia ficar sem pão. Quem ama pão, amanhã tenta ficar sem pão. Só um dia só. Depois você pode voltar aqui pro nosso combinadinho.
Mas só um dia pra você ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada. Sua barriga vai amanhecer mais murcha porque você tirou o glúten, só isso. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar diminuindo as quantidades. Se come 2 fatias, vai comer 1 fatia de pão, tá? Substituições inteligentes. Bru, o que é substituições inteligentes? Vamos lá. Substituir o pão pela farinha de tapioca é inteligente? Depende. A farinha de tapioca, ela é uma farinha sem glúten, mas ela não tem nutrientes nenhum, praticamente. Ela é bem pobre em nutrientes. Então, se você quer substituir, se você coloca uma farinha de tapioca com uma proteína, que é o ovo, aí meninas, olha só, tenta usar 1 colher de farinha de tapioca e 1 colher de chia. Eu sempre falo isso com as meninas, tem até uma receita no feed que leva tapioca e chia juntos, 1 colher de cada. Por quê? Porque a chia traz saciedade. A tapioca, ela não traz saciedade nenhuma, porque ela não tem nutrientes. Então, além de usar tapioca sozinha, você esquece. Não dá, meninas. Então, além de usar com a proteína, que geralmente a gente usa o ovo, né? Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser queijo, pode ser frango, pode ser atum. Então, além de usar com a proteína, tenta colocar 1 colher de tapioca com 1 colher de chia. Já é uma substituição inteligente. Tenta substituir o pão também por fruta. Mas, Bru, pão por fruta? Não faz muito sentido, né? Faz, porque a fruta é carboidrato também. Pão por aveia, por exemplo. Coloca aveia ali no ovo, faz uma panquequinha com banana, aveia e ovo. É uma substituição inteligente. Aí depende também dos seus gostos, né? E você pode estar anotando os seus gostos, porque tem gente que gosta de comer uma coisa mais salgada no café da manhã e tem gente que gosta de comer uma coisa mais doce no café da manhã. Igual eu falei com vocês, não é obrigada a comer ovo, mas contanto que tem uma proteína, tá? Então, isso tudo são substituições inteligentes. Analise os seus gostos. Aonde que eu gosto mais de comer o pão? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver se eu gosto mais no café da manhã. Deixa eu ver se eu gosto mais no lanchinho da tarde, né? Agora, pão no café da manhã, no lanche da tarde, às vezes até mesmo no almoço. Tem gente que gosta de fazer lanche no almoço ou na janta. Aí, nesse caso, não dá, tá? Uma outra opção para vocês, meninas, o problema do pão, qual que é? Esses pão de mercado, que a gente compra no mercado, que a gente comprava aqui em casa também, eles têm muito conservante. E na maioria das vezes não é o trigo só integral. Você já tentou olhar o pão que você compra no mercado? Esses pães integral? Eles não têm só trigo integral, eles são todos misturados, sabe? E muito conservante, muita coisa. A gente vai ter uma live aqui, que vai ser quase uma aula, né? Pra gente poder ler os ingredientes. Porque quando eu não sabia também ler os ingredientes, era difícil saber. Como que eu vou saber o que tem no pão? Às vezes eu achava que era saudável e não era. Uma das disciplinadas foi até minha amiga. Ela falou pra mim, eu tava com vontade de comprar o pão, de comer um pão. E aí eu comprei. Aí ela falou assim, mas ele não tem açúcar. Eu falei, deixa eu ver isso aí. Aí ela começou a ler os ingredientes pra mim. E tava lá, trigo branco, açúcar. Eles colocam essas coisas pra vender, né? Na verdade. Então, assim, a gente não pode confiar. Então, meninas, tentem fazer o pão caseiro. Tenta fazer em casa. Vocês veem que eu faço aqui de vez em quando? E de preferência, sem glúten. Ai, Bru, mas por que sem glúten? Porque às vezes você pode estar com inchaço porque do glúten. E eu não tô dizendo que você não pode comer glúten sempre, tá? Mas de preferência, tenta fazer o pão sem glúten. Tenta se conhecer. As meninas lá na disciplina, depois que tiraram o glúten, perceberam a diferença. Elas tentaram ficar, né, 21 dias sem glúten. Pra poder se perceber. E depois começar a comer as coisas e ver o que realmente faz mal pra você, o que não faz. Porque pode ser que o glúten não faça mal pra você. Olha, o Nil comia pão todo santo dia. 2 fatias de pão, todo santo dia. E ainda achava que era bobeira. Quando ele tirou
O pão, que ele substituiu, no caso, por ovos e por gergelim, deu um boom. Barriga baixou, desapareceu. Aí, eu acho então que foi isso. E aí agora, quando come o glúten, percebe um certo inchaço, sabe? Ou seja, tem a ver. Mas às vezes, se você não tiver, tudo bem. Mas se perceba, faça esse teste. E tente fazer o pão caseiro, meninas, porque é muito bom. E não tem, nossa, não tem nem comparação com esse pão do mercado, sabe? E aí você vai me falar, Bru, e a quantidade? Que é uma coisa que vocês sempre me perguntam. Quando vocês vão fazer o pão, tenta sempre cortar ele, sabe como que eu faço? De acordo com o pão do mercado, sabe? A fatia do pão do mercado. Tenta mais ou menos porcionar de acordo com essa fatia. E se a sua família for uma família pequena, você pode congelar o pão. É isso que eu faço, porque aqui em casa é só eu e o Nil. Daí eu congelo. Se a família for uma família grande, daí tudo bem, você nem precisa congelar. Entendeu? E a quantidade que você vai comer, né? Igual eu falei com vocês, no café da manhã, se você já vai ter pão, aí você vai comer o pão com uma proteína. Nunca coma, meninas, por favor, nunca assim, maneira de dizer, né? Deem preferência por sempre estar comendo pão com uma proteína ou com uma gordura boa. O que seria uma gordura boa para comer no pão? Por exemplo, o requeijão de castanha, tem no meu feed. Acho que eu vou até repostar amanhã para vocês, que ele tá bem lá embaixo. Se for comer com manteiga, a manteiga nesse caso, ela não vai entrar no lugar da proteína, tá? Daí vai ter que comer com uma outra coisa também. Com queijo, com ovo, pão com pastinha de abacate. Abacate também não é considerado como fruta, tá? Abacate também é considerado como uma gordura boa. E aí, quando for ter o pão, evita ter a fruta. E eu não tô falando que não pode. Eu tô falando pra vocês se autoconhecerem. Porque depois que teve essa live lá na disciplina da Nutri, que a gente também não sabia, né? A gente também tinha o costume lá na disciplina de comer o pão com a fruta. Depois dessa live, a gente, prestou atenção. Olha, o pão e a fruta são 2 carboidratos, né? Então, talvez eu não precise comer os 2. E a partir do momento que eu parei de comer a fruta com o pão, eu percebi que dá saciedade. Só o pão com a proteína. Que eu não precisava mesmo da fruta, que eu tava comendo demais. E nessa época ainda eu não praticava atenção plena. Hoje eu tenho certeza que eu não preciso de comer pão, proteína, mais fruta. Porque eu me sinto saciada já, só com pão e com a proteína sem a fruta. Tá? Então, analisem isso também. Porque às vezes a gente quer comer só porque tá ali no cardápio. Quem nunca? E meninas, e por falar em cardápio, deixa eu chamar a atenção aqui de uma coisa pra vocês. Cuidado com os cardápios, tá? Quando eu falo cuidado, é assim, ó. Os cardápios que são prescritos pra vocês por nutricionistas. E eu sempre falo isso e eu sempre vou bater nessa tecla. Quem conhece o nosso corpo é a gente. Eu acho bacana a gente ter uma referência, sabe? A gente ter um cardápio ali feito pra gente, de acordo com a nossa taxa metabólica basal. Acho super bacana. Mas não é porque está X ali no cardápio que você precisa comer o que tá ali. Igual eu falei, o meu cardápio hoje tem 2 medidas de whey. E tem dias que eu não uso nenhuma. Por quê? Porque eu não preciso. A não ser que você esteja fazendo alguma dieta para ganhar massa magra, que tenha mais proteína, uma coisa mais específica e que você precisa comer, entre aspas, aquela quantidade X de proteína, aí eu entendo. Mas para perder peso, não precisa, tá? Hoje até eu estava falando com uma disciplinada, porque me veio essa história agora na cabeça, que o pré-treino dela tava 200 gramas, se eu não me engano, de iogurte natural. E eu falei pra ela, mas você não acha que é muito? Vamos tentar diminuir? E aí ela diminuiu a metade. E se sentiu super bem. Inclusive ela falou assim, Bru, você sabe que depois que eu diminui eu parei de ficar rotando iogurte durante o dia? Mas estava no cardápio prescrito dela. De acordo com o peso dela, com a altura dela, sabe? Tava prescrito, mas não é porque tá ali que a gente precisa comer. A gente pode ter o cardápio como uma base. Igual eu faço, como uma base. Vocês sabem que eu nunca segui o meu cardápio à risca, né? Eu tinha o cardápio como base, igual eu falo com as meninas. Pega esse cardápio, usa ele como base.
Você não precisa comer exatamente o que tá aqui, até mesmo porque a gente ensina a montar o cardápio, para depois a gente comer o que a gente gosta, né? Mas eu acho importante ter cardápio sim, tá? Para poder a gente ter base das coisas, porque senão se a pessoa chega agora, né? E não sabe quantidade de nada, como que a pessoa também vai ter uma base do que ela vai comer? Fica difícil, né? Então, pra base, eu acho importante, tá? Mas não precisa seguir o cardápio ao pé da letra, exatamente como tá ali. Vamos se conhecer, vamos praticar a atenção plena, que eu vou bater muito nessa tecla com vocês. Vocês podem ter certeza disso, tá bom? Então, nós já falamos aqui da quantidade, e já falamos aqui das substituições inteligentes, né? Que também pode ser, inclusive, agora que eu lembrei, pão por um outro carboidrato também. Inhame, aipim. No café da manhã, aipim grelhadinho, faz ele ao dente e grelha ele na frigideira com manteiga. Fica delicioso. Tá aí uma opção também. Banana da terra, cozida. Minha mãe faz uma maravilhosa. Banana da terra na air fryer. Banana da terra grelhada com manteiga também na frigideira. Outras substituições para vocês. E sempre lembrando de não comer um grupo sozinho, de não comer só o carboidrato. Vai comer o carboidrato, proteína, gordura boa, tá? Em todas as refeições. Agora você pode me falar assim, mas pão sem glúten, não gosto, é ruim. Daí eu vou ser obrigada a discordar de você. Porque tem um pão, inclusive depois que eu fiz esse pão, eu já parei. Eu nem tentei fazer outros mais, que é o pão delícia. Ele faz sucesso na disciplina. Fala aí, meninas. Meninas, tem dia que a disciplina parece uma padaria. Porque lá no grupo é assim, uma começa a fazer, uma vai atrás da outra. Teve um dia que eu postei aqui pra vocês, né? A Fatinha tirou uma foto linda com o nome pão atrás. E olha lá, pão delícia. Esse pão é muito bom. Ele faz jus ao nome dele. É pão delícia mesmo. Esse pão, ele é sem glúten. E sabe assim, parece pão de verdade? Por que eu falo pão de verdade? Porque tem pão, até esse pãozinho que eu postei agora esses dias no feed, né? Que é um pãozinho de liquidificador. Que é um pãozinho que parece meio bolo. Vocês concordam? É pão, tem o nome de pão. Tem vários pães lá. Mas eles têm uma textura meio de bolo, né? E o pão delícia, não. O pão delícia, meninas, parece pão de verdade. E é sem glúten. E é muito, muito bom. E ele faz muito sucesso lá na disciplina e aqui em casa também. Porque até então, quando a gente tirou o glúten aqui de casa, o Nil tinha muito preconceito com coisas sem glúten. Porque tudo que ele comia sem glúten era ruim, né? Tem um amigo dele que come muita coisa sem glúten. E era horrível. Aí ele falava assim, não, amor, não quero comer nada sem glúten. Nossa, eu tinha que fazer as coisas aqui em casa escondidas. Eu não podia falar que era sem glúten, senão o Nil não comia. Tá aí, gente. Sobreviveu. Não morreu. Magro. Olha só. Só come biscoitinho sem glúten agora. Tudo sem glúten. Inclusive, a gente foi no mercado e ele falou, amor, eu ia comprar isso daqui, mas não vou, porque tem glúten, né? Você faz pra mim sem glúten? Eu falei, faço. Sem problemas. Então, tem muita receitinha boa, tá? É só a gente pegar e fazer. E aí vocês podem fazer também, igual eu falei, porcionar e congelar. E tenta cortar mais ou menos já como fosse a fatia do mercado, tá bom? E tempo, né, meninas? Ninguém tem tempo. Tempo é um problema. Mas tempo pra ir na padaria, comprar um pão quentinho e ainda por cima trazer presunto, né? Mortandela, biscoitinho, bolinho. Daí a gente arruma um tempinho, né? Por que a gente arruma um tempinho? Porque quando a gente quer, a gente arruma tempo. Todo mundo tem 24 horas, lembra disso? Então, quando a gente quer fazer uma coisa, a gente vai arrumar um tempo. Tem dias que eu faço o pão no sábado à noite. 10 horas da noite, às vezes eu tô fazendo pão, para e pensa. Pra no outro dia a gente comer, porque o pão sem glúten, meninas, não é bom você cortar ele quente, tá? Tem esse pequeno detalhe. Porque ele empantufa, sabe? Fica patufado assim, não sei se é esse nome que fala, solado. Daí é bom você cortar ele frio
esquentar ele na frigideira com um pouquinho de manteiga ou então colocar numa torradeira. Mas não é legal cortar ele quente, tá bom? Não sei cozinhar, Bru. Bru, help. Cheio de receitinha no feed, meninas. Não tem essa de não sei cozinhar. É só você pegar a receitinha e seguir como tá ali. Às vezes pode dar errado? Pode. Já aconteceu com as meninas também de dar errado. Um dia a Valzinha colocou fermento de bolo no pão. Não deu bom. Bru, ajuda! O que aconteceu? Val, todo mundo faz esse pão, o que aconteceu? Daí ela percebeu que tinha colocado o fermento de bolo no pão, porque o pão delícia é com fermento de pão e de pão. A Josi já aconteceu também, né? De colocar a mais na receitinha. Mas em suma, se você pega uma receitinha e segue a receitinha, meninas, tem pouca chance de dar errado. Vamos combinar? Porque, olha, eu faço muita receita que dá errado. E eu já passo ali na peneira pra vocês. Já passo pra vocês já peneirado. Porque vocês acham que eu jogo pouca receita no lixo? Muita. Lembra aquele panetone de o chocotone? Que era com batata doce? Foi uma das receitas que foi toda pro lixo. E aí eu refiz a receita, passei pra vocês e a receita foi um sucesso. Todo mundo gosta desse chocotone, entendeu? Então, assim, é só seguir a receita. Pelo menos a minha receita, tá, meninas? E quando não dá certo, me marca também. Bru, não deu certo. Então, vamos analisar o que tá acontecendo. Vamos analisar o que você fez. Talvez você fez tal coisa, você fez tal coisa. Às vezes as meninas me marcam quando não dá certo. Gente, eu não ligo não, vocês podem me marcar, tá? Eu gosto de ajudar. Não precisa ficar com vergonha de me marcar quando não dá certo. Tá bom? Então, olha só. Quer dizer, então, que eu nunca mais posso comer um pão? É isso, Bru, que você tá falando? Não, meninas, pode. Eu sei que vocês querem saber do tal do pão francês, não é? Fala pra mim se não é. O pão francês quentinho, com manteiga. Ai, que delícia, né? Faz tempo que eu não como, porque os daqui não vale a pena. Quando eu for no Brasil, eu vou me dar essa regalia, esse luxo de um pãozinho francês com manteiga, mas os daqui não vale a pena. Então pode sim, meninas, comer um pãozinho francês com manteiga. Mas quando? Na refeição livre. É pra isso que tem a refeição livre. A gente vai fazer uma live sobre isso, tá? Mas agora não. Sábado vai ter uma, mas é como driblar o final de semana. Então se programa. Tá com muita vontade de comer um pãozinho francês com manteiga, sem proteína, sem nada, Bru? Eu quero é o pãozinho francês quentinho com manteiga. Sem problema. Se programa para sua refeição livre de sábado ou domingo e come o seu pãozinho francês tranquilamente com manteiga, tá? Ou seja, dá pra ter, não precisa cortar, não precisa ter essa restrição. É só saber a hora que vai ter. E o pão francês também, né, meninas? Os outros pães, daí a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Mas esse pãozinho francês, que eu sei que vocês são apaixonadas, quentinho com manteiga, dá pra ter sim, mas é só a gente se programar e fazer ele na refeição livre, tá bom? Olha, quando eu fui pro Brasil, a minha mãe faz um pão caseiro, menino do céu, maravilhoso. Não é porque é minha mãe não, mas é o melhor pão da vida. E aí eu me programei, olha só a importância da programação. Eu fiz um plano de ação e eu cumpri esse plano de ação. Eu me programei que eu iria comer 2 fatias do pão da minha mãe assim que saísse do forno, porque eu só gosto de pão quente. Tem essa também. Esse pão que é sem glúten, né? Com glúten, desculpa. O outro sem glúten eu como ele esquentado mesmo, porque não pode cortar quente, tudo bem. Mas esse tipo de pão aí, pão caseiro, eu só gosto dele quente. Daí a minha mãe fazia o pão, ela fez acho que umas 3 vezes o pão. Eu peguei 2 fatias, porque eu fiz um combinadinho, eu anotei o que eu ia comer e fiz o plano de ação. Ó, o pão vai estar ali na minha frente, quentinho, né? Eu tava em processo de emagrecimento, tá? Eu tava com 98 quilos, eu tinha acabado de sair da casa dos 3 dígitos. Daí eu pensei assim, eu vou pegar essa fatia de pão, vou cortar, vou passar manteiga, vou comer. Nessa época eu não praticava atenção plena ainda. E vou sair da mesa, vou me retirar da mesa. Por quê? O pão tava ali na minha frente, quentinho. Eu preciso ficar ali olhando pro pão e martirizando. Pão, pão, pão. Amo pão.
Não preciso. Então eu usei meu plano de ação, que foi comer o pão com manteiga e depois eu levantei e saí da mesa. E deu certo. E todas as vezes eu fiz isso. Entendeu? Ou seja, vai comer o pãozinho francês, come o seu pão ali com manteiga, mas ó, cuidado, tá? Porque depois vai dar uma fome. Meninas, eu não sei vocês, mas quando eu como assim esse pão com farinha branca ou arroz branco, me dá uma fome monstro. Eu acho que é porque eu acostumei a sempre comer integral, né? Acontece isso com vocês também? De comer um pão assim, de dar muita fome? Com manteiga só, no caso, sem proteína? Porque quando bota proteína, daí não dá fome mesmo. Acontece com vocês? Fala aí pra mim se acontece. Então, esse pãozinho francês aí, a gente pode comer ele na nossa refeição livre, tá? E que a gente vai estar falando sobre isso também. Ou seja, a Bru amava pão e conseguiu passar por essa fase do eu amo pão. O Nil era apaixonado por pão e também conseguiu passar pela fase do eu amo pão, substituindo, comendo pão sem glúten, fazendo pão em casa, tudo que eu falei com vocês até aqui. A nossa queridona Osana, apaixonada por pão, também passou pela fase do pão. Olha aí, Nil, Bruna, Osana, várias outras disciplinadas que não preciso falar o nome aqui. Todo mundo passou, todo mundo tá vivo sem o pão. E por que você não consegue viver sem pão? Consegue. E olha só, inclusive, meninas, ela falou ali no chat que eu vi daqui. A Osana, ela era apaixonada por todos os carboidratos. Amava todos os carboidratos, né, Osana? Fala aí pras meninas. E tá lá, ó, ela passou uma marcha, minha filha, ela engrenou num negócio lá que é toda semana. Ah lá, pão e arroz branco, pulando de casinha em casinha. E foi assim, ela tirou nos 21. Inclusive a mãe dela falou esses dias, não foi? Mas come, minha filha, um pãozinho quentinho, não vai fazer mal nenhum, você sempre comeu. Daí ela pensou, mãe, não vai fazer mal nenhum, mas eu tinha uma azia, mas não sabia. E por que não sabia? Porque nunca tinha experimentado ficar sem, nunca tinha se permitido outras coisas além do pão, né? Tava ali fechada ali pro pão. Ela falando ali que é verdade. E por falar em Osana também, era uma das que não sabia cozinhar, né? Teve um dia que ela fez 2 pães. Não foi um só não, fez 2. Eu acho que ela congelou esse daí. É igual eu falei com vocês, meninas. Tem dia que a disciplina parece uma padaria. Eu acho que elas combinam. Só pode. Não tem outra explicação, não. É muita falta de pão num dia só. Não é? Ainda não sabe bem, mas tá se desafiando na cozinha. Então peguem a receitinha e sigam a receitinha, tá? Então tudo isso dá pra fazer, dá pra se planejar, dá pra ter o pão francês com manteiga na refeição livre, dá pra escolher um dia pra você comer uma refeição que você gosta mais pra você comer o pão. Não precisa comer o pão em todas as refeições. Se perceba, se gosta mais do pão no café da manhã, então come o pão no café da manhã. Uma fatia, se come 2, come 1. Ou se gosta mais do pão no lanchinho da tarde, então come o pão no lanchinho da tarde. Eu, particularmente, prefiro no café da manhã. Do lanchinho da tarde, eu gosto de uma coisa mais puxada para um doce, assim, mais um bolinho de micro-ondas, ou mesmo uma fruta com whey, igual eu fiz hoje, sabe? Mas quando eu faço pão, é pro café da manhã. Aqui em casa ficou meio que uma regalia do pão, que ele é no domingo, que é quando a gente come pão, ou uma outra coisa assim, nesse sentido. Mas não tô falando que vocês não podem comer ele durante a semana não, tá? As meninas comem, mas é porque eu realmente não ligo. Menina, sabe assim, quando você perde o tesão pela coisa? Foi isso que aconteceu. Aconteceu tanto pelo pão, na verdade acontece isso com todas as comidas, né? Quando a gente para de pagar pau pra comida, é isso que acontece. Aconteceu isso com arroz branco. Hoje em dia eu faço arroz branco, às vezes, no domingo também. Domingo é o dia. Domingo é o dia. Mas, igual eu falei com vocês, às vezes eu fico com fome depois que eu como arroz branco. Daí, esses dias eu fiz o arroz, mas eu já nem fiz o arroz branco no domingo.
eu fiz o arroz integral. Por quê? Porque eu acabo de comer e já fico com fome, né? E uma coisa que eu não indico vocês a fazerem, que eu já vi gente falando aí que ia fazer, meninas. Despedida do pão. Não façam isso. Inclusive, meninas, não façam despedida de comida nenhuma. Sabe por quê? Você se despede da comida hoje, quanto tempo que você vai aguentar ficar sem uma coisa que você ama? Você falou que você ama pão? Não ama? Então, aí você decide que saindo dessa live agora, acabou. Não, agora não vou mais comer pão não, acabou. Vou só comer ali o que a Bru falou, vou substituir tudo. Mas você não amava o pão? Então como que você vai tirar uma coisa que você ama assim, do nada, de repente da sua vida? Não pode, meninas. Se você ama realmente o pão, então tira devagar. Faz as substituições que eu falei, escolhe o pão sem glúten, faz o pão em casa e tira devagar. Não precisa tirar tudo de uma vez só. Foi assim que eu fiz. Vocês lembram disso? Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu comia 2 fatias de pão todo santo dia de manhã. Daí eu falei, agora eu vou começar meu processo de emagrecimento sozinha. Eu e Deus, tá? No início. E aí eu tirei uma fatia de pão e fiquei com uma fatia de pão só. Então, quando a gente ama uma coisa, pra qualquer coisa, tá? Quando a gente tá em reeducação alimentar, eu não aconselho vocês a cortarem assim de uma vez só. A não ser que for pra você cortar pra se conhecer. Igual que a gente fez lá, os 21 dias, né? Mas você cortar e achar que você nunca mais vai comer, não é verdade. Você sabe que não é verdade, porque você provavelmente já tentou fazer isso com outros alimentos. Fazer despedida de alimentos. E despedida de alimentos, meninas, não é saudável. Tá? De alimento nenhum. Não só de pão, de alimento nenhum. A gente não deve fazer despedida de alimento. Já percebeu o que acontece quando você faz uma despedida de alimento? Quando você come a tal coisa, você come muito. Inclusive, despedidas podem gerar compulsões. Eu não estou dizendo que gera compulsão. Eu disse pode gerar compulsões. Já vi casos. Você pode ficar muito ansiosa também. Por quê? Porque você restringiu a comida, você prometeu que você não ia mais comer a comida, né? Você fez a despedida da comida. E quando você não aguenta, porque você amava essa comida, e aí você já fez a despedida. Quando você come, você vai sentir uma fracassada porque você não aguentou. Porque você comeu o que você prometeu que você não ia comer. Entendeu? Então, ó, combinadinho. Vocês vão escolher uma refeição que vocês gostam mais para poder comer o pão e vão tentar, pelo menos tentar, a fazer o pão caseiro. Esse pão que eu falei com vocês. O pão delícia, eu deixei ele hoje nos stories, tá? Eu posso deixar amanhã de novo. E quando eu postei um outro pãozinho também, que muita gente fez ele inclusive, todo mundo gostou. Hoje eu até repostei. Me pediram para poder postar uma receitinha de pão low carb. Daí eu vou estar postando amanhã. Amanhã de manhã eu vou colocar para vocês essa receitinha, tá? Então, espero que vocês tenham anotado as substituições que eu falei. E vamos escolher uma refeição para poder colocar o pãozinho. E o pão francês, vamos deixar para nossa refeição livre. Combinadas? Fala aí pra mim. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Valzinha disse que queria fazer o pão, mas ainda tem bolo. Congela, Val. Aqui em casa eu congelo tudo. Tudo. Vocês sabem disso, né? Igual eu falei com vocês. Congelem já as fatias e depois é só descongelar e passar na manteiga na frigideira com manteiga. Olha o que a Sil tá falando, meninas. Muitos alimentos comia diariamente, mas nunca disse, nunca mais vou comer. Ainda coloquei isso uma vez no relatório. Foi mesmo, Sil, verdade. A Sil é metabatida. Eu lembro disso. A gente tem tanta substituição, fiquei um tempão sem pão de queijo, mas confesso que amo. Numa refeição livre, comi pão de queijo. Delícia, né, Val? Agora como toda semana, só que suas receitas. Oh! Aquele pão crocante? Ai, que delícia. A gente vai falar dele amanhã na nossa live. Amanhã a live vai ser na disciplina. Chegou agora da academia, combinado. O freezer tá cheio, aqui em casa também tá cheio. Tô descongelando agora pra poder comer algumas coisinhas. Mas, Val, o freezer é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um pedacinho de pão.
ou de bolo. Deixa a live salva. Chegou agora, Rose? Meninas, as lives que não estão ficando salvas, depois eu vou subir, tá? Não precisa se preocupar, não. Eu só não coloco agora na hora que eu termino, mas depois eu coloco. Cada hora é um. Gente, é muita receita para substituir pão. Eu não falei nem um quarto aqui. É muita receita. Mas pode ter o pãozinho também para quem gosta. É claro, não tem problema nenhum, né, meninas? É, meninas, esse negócio de freezer cheio é geral. Aqui em casa tá igualzinho também. Tem muita receita gostosa. Tem, tá? Muita. É só vocês irem ali no feed, igual eu falei com vocês, e seguir a receitinha do jeitinho que tá ali. Pode dar errado? Pode, mas a probabilidade de dar errado é pouca. Bru, quando vai abrir novas vagas? Cid, no final do mês, tá? Eu vou estar falando tudinho pra vocês. Podem ficar sossegadas. Vai ter tempo. Não vai ser de repente, não. Nós estamos no aquecimento, hein? Hoje comi no café da tarde o pão de queijo crocante. Delícia. Esse pão de queijo faz muito sucesso, né? Muito, muito, muito bom. Tem ele lá no feed também. Tô sempre postando aqui. Não dá conta de fazer tudo. Tem o e-book na disciplina com mais de 60 pães e bolos. Como que dá conta de fazer tudo? Mas até o final do ano a gente faz, Val. Cada receitinha dessa, prometo. Ai, meninas, gratidão. Pão de queijo crocante é vida. Fiz no café da manhã do meu aniversário ontem. Ah, é verdade. Parabéns, Pri. É aniversário da Pri ontem. E comeu pão de queijo na disciplina. Isso não é refeição livre, tá, meninas? É o nosso dia a dia. Esse pão de queijo faz sucesso, né? Com a disciplina, ninguém tem coragem de comprar nada industrializado, verdade. Ó, Paulinha disse, tô aqui. Oi, gatona, chefinha. Paulinha, meninas, odiava cozinhar, tá? Olha, ela tá uma chefinha de tirar o chapéu. É, eu falo com vocês. Vidas transformadas, tá lindo. Amo ver os pratos que ela coloca lá. Amo ver os pratos que todo mundo coloca lá, né? Porque elas me inspiram, na verdade. Pão de queijo crocante, que ótimo. Quero ser uma disciplinada. Combinado, só vem. Segura na minha mão e vem. Tenho muita dificuldade em controlar a quantidade do arroz. Gosto muito. Não como, não porque sou celíaca. Mas o arroz não tem glúten. Ah, desculpa. Não como pão porque sou celíaca. Carla, mas aí tem os pães sem glúten que eu falei com você. O esposo da Josi também é celíaco. E ele come os pães sem glúten. Inclusive, meninas, deixa eu chamar a atenção aqui para esse negócio do glúten. Quando forem comprar aveia, tenham certeza que a aveia é sem glúten, tá? Porque tem aveia com glúten também. Todos os pãezinhos que estão no feed, Carla, são sem glúten. Não são com glúten, não. Esse você pode comer sem problema. E em questão do arroz, você consegue sim. Se você come 5 colheres, diminui para 3. Ó, pegou ali sua colher, colocou ali no prato, sentou e atenção plena e não repete, sabe? Dá um comando para você. É autocontrole que você consegue. Acabei de postar uma empada sensacional. Olha ela, gente. Já vou lá ver para copiar a receita. Que eu sou dessas. Te admiro. Obrigada, meu amor. Eu amo pamonha, mas tenho tentado me controlar. É muito calórica. Sim, prof. Mas aí o que você pode fazer? Comer a sua pamonha na sua refeição livre. Olha só, meninas. É só se programar que dá para ter quase tudo. Porque tudo não terás. Tudo ninguém tem nunca, meninas. Tirei isso da cabeça de vocês. Quando a gente tá lá comendo mundos e fundos, como eu comia antes, eu tinha tudo? Não, porque nunca ninguém tem tudo. Sempre falta alguma coisinha. Então, tudo não terás, mas serás feliz com o que terás, né, Osana? Então, come sua pamonha na refeição livre, tá? Não faz despedida de pamonha. Já fiz o pão, é uma delícia. Pois é uma delícia mesmo. E amanhã eu vou postar um low carb, pra quem tá nessa pegada mais low carb, tá bom? E vou postar também, que eu prometi pra vocês, o requeijão de castanha. Requeijão de castanha é uma boa opção pra comer com pão também. Pra quem não gosta de comer com proteína. Daí come com a gordura boa, que é o requeijão de castanha. Essa frase é sabedoria pura, não é, menina?
Tudo não terás, mas serás feliz com o que terás. Mas tudo não dá pra ter. Vocês vão ver isso aí. Que ninguém tem tudo. Meninas, então é isso. Gratidão por terem você aqui comigo. Amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta. Amanhã a live vai ser lá na disciplina, tá? E no sábado vamos ter live aqui no Insta, às 10 horas. Já fica aí anotadinho pra vocês. E vamos falar sobre como passar pelo final de semana. Como driblar o final de semana. Sabe aquela caixinha que eu coloquei pedindo pra vocês sugestões de live? Então, foi uma das lives que eles mais me pediram, que é como driblar o final de semana. Daí a gente vai falar sobre isso sábado, às 10 horas. 10 horas, horário do Brasil. Combinado? Beijos, beijos. Amo muito vocês. Se cuidem. Vamos comer pão na disciplina. Vamos fazer o nosso combinadinho, fazer as anotações e amanhã eu posto o pão pra vocês junto com o requeijão de castanha, tá bom? Beijo! Amo vocês do fundo do meu coração. Se cuidem!